Deus me pegou enquanto eu orava, enquanto eu buscava para pregar nessa manhã, mas eu queria abrir mão do sermão, eu queria abrir mão da pregação, e eu estava orando e dizendo: derrama do teu Espírito antes mesmo da pregação. Enquanto adoramos, que haja arrependimento, que haja cura, que haja transformação. Entretanto, nós sabemos a fundamental necessidade da palavra de Deus. Ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Tudo que somos como igreja, somos por causa da palavra. Tudo que conhecemos a respeito de Deus, conhecemos por causa da palavra. Tudo que existe, o cosmos inteiro, existe pela palavra. E a palavra, o Logos de Deus é Jesus. Diga glórias a Jesus. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. E a boca de Deus está conosco pelas suas eternas misericórdias nesta manhã. O objetivo geral que nós temos hoje é lembrar que nós somos uma igreja de muitas mãos. Nós ouvimos que Deus age sempre com a sua poderosa mão, mas Deus faz parceria conosco. E nós vimos no Salmo 126 que Deus abençoa as mãos frágeis como as suas e as minhas, para que nós façamos a sua obra. Então nós somos aqui uma igreja de muitas mãos. Levanta as suas mãos para cima, dá um tchauzinho para mim, faz assim, aponta o seu amigo de um lado, o seu irmão de outro. Olha quantas mãos levantadas. As mãos não são só mãos, tem uma pessoa segurando essa mão, tem uma pessoa abanando essa mão. Quando falamos em mãos, falamos como a mão de Deus. Não é só a mão de Deus, é o próprio Deus manifesto de uma maneira antropomórfica na linguagem dos homens. A mão de Deus, para a gente entender, porque Deus é muito mais do que nós podemos expressar. O finito não pode definir o infinito. Nós não podemos compreender plenamente a Deus, porque a nossa mente não nos permite. Não cabe Campo Grande aqui dentro desse templo. Assim, toda a divindade de Deus nós temos que conhecer através da palavra, e ela declara que Deus tem uma mão poderosa que abençoa mãos frágeis como as suas e a minha. E nesse ano de 2022 nós queremos fazer um engajamento, uma grande mobilização, para que todas as mãos da igreja, do povo de Deus na Primeira Batista, estejam disponíveis para o Senhor. E nós vamos começar pelas mãos que se juntam em oração. Nos meses de fevereiro e março, nós vamos trabalhar a oração e a vida no Espírito. O que é a oração e a vida no Espírito? A oração e a vida do Espírito é o avivamento, é uma outra maneira da gente dizer uma igreja avivada, uma igreja que vive no poder da oração, na sujeição da oração, vivendo os milagres e a entrega da oração, e também experimentando o agir sobrenatural do Espírito Santo. Nós vamos nos dedicar mais fortemente no início do ano, fevereiro e março, todos já chegaram de férias, para juntar as nossas mãos e orar. Você, quem chegou mais cedo, viu no nosso VT, nós vamos repetir no final, pastor Ronaldo nos conclamando para os cultos matutinos de oração, para as vigílias toda sexta-feira, para as lives de oração, para as duplas de oração, para um grande movimento de oração em fevereiro e março. São 7 semanas, não é? 7 horas da manhã, o culto matutino aqui no templo, mas você tem lives que as redes distribuem, e você tem vigílias toda sexta-feira, a partir da próxima sexta-feira, 22 horas até meia-noite, toda a igreja está convocada, convidada para experimentar um mover da oração, e clamando: Senhor, aviva-nos, porque nós precisamos. Falar de mãos é lembrar-nos da manifestação orgânica da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito Santo revelou a Paulo, numa figura de linguagem, que a igreja é como o corpo humano. O corpo é um só, mas a cabeça coordena todo o corpo, comanda todo o corpo depende da cabeça, e assim ele diz, na igreja, Jesus é o cabeça da igreja, e todos nós somos membros da
igreja, membros do corpo de Cristo, e como tal, devemos experimentar o quê? A unidade, o corpo é um só, a mutualidade, temos vida em comum, a interdependência, dependemos uns dos outros. O nariz não pode dizer ao ouvido, eu não tenho necessidade de ti, e nós temos que também saber daquilo que é a diversidade. Então nós temos a unidade, mutualidade, interdependência e também a diversidade de dons, de ministérios, porque no corpo cada parte tem o seu trabalho, tem a sua função, e assim Deus, pelo Espírito Santo, capacitou a sua igreja com dons, com talentos ungidos, abençoados, com uma sabedoria que vem pela sua graça, para que nós ofereçamos, cada um de nós, a sua parte no trabalho de Deus. Uns tocam, outros cantam, uns servem à porta, outros servem na produção, outros ministério infantil, outros lideram pequenos grupos, outros ensinam, outros oram, outros aconselham. Então nós temos mãos que se manifestam de diversas maneiras no corpo vivo do Senhor. E você não pode dizer não a Deus, porque a Bíblia diz que todos somos necessários. Diga glória a Deus. Você não entendeu? A Bíblia diz que você é absolutamente necessário. Diga glória a Deus. E até, se você se sente muito fraquinho, a Bíblia diz que Deus colocou partes frágeis no corpo, para que o corpo não se divida. É maravilhoso. Interdependência, diversidade, incrível. A igreja, claro, é o projeto de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é batista ou presbiteriana, assembleiana ou de qualquer outra denominação. Ela não é da assembleia da igreja, ela não é da diretoria da igreja, ela não é dos seus pastores. A igreja é de Jesus e Ele tem que ser o único que comanda a igreja. Quando nós entendemos o poder das Escrituras, a necessidade de obedecermos a Deus e vivermos em santidade, Deus tem liberdade de dirigir a sua igreja. Em Apocalipse nós vemos as igrejas, que foram apenas duas completamente elogiadas, mas as outras tinham virtudes, mas elas falharam, elas pecaram. Quando Jesus perde a presidência da igreja, as coisas ficam na insuficiência dos homens. Aqui no Summit nós ouvimos duas coisas bem importantes. Summit é uma conferência mundial, a maior do mundo em liderança. Temos aqui na igreja, vamos ter daqui a alguns dias. E no Summit, 2 homens se manifestaram também sobre a igreja. Bill Hybels, que é o criador do movimento Summit, disse: a igreja é a esperança do mundo. Porque a igreja não é uma organização humana, senão divino-humana, criada por Jesus, mas para envolver os homens no reino de Deus, fazendo da igreja uma agência do seu reino. Diga glória a Deus. Craig Groeschel disse, quando eu olho para trás, e ele disse isso durante a pandemia, quando eu olho para trás, eu vejo a importância da igreja na minha vida. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, me desenvolvi, fui adolescente, fui jovem, namorei na igreja, me casei na igreja. A influência da igreja na vida da minha família foi notória. E eu me senti chamado para a obra de Deus na igreja, e é a igreja que eu sirvo agora. Eu não posso descartar a igreja, é porque a igreja é de Deus, é porque na igreja nós reunimos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, é que a igreja é tão importante. Não subestime a igreja, não fale mal da igreja, não haja contra a igreja, não se atreva em nome de Jesus. Não estou falando da Primeira Batista, estou falando da igreja de Jesus. Deus é zeloso da sua igreja, meça as suas palavras e as suas ações quando se trata de tratar com a igreja, de viver a igreja.
O objetivo específico que nós temos hoje é falar que nós, para vivermos uma vida de avivamento, de oração, vida no Espírito, precisamos voltar, precisamos redescobrir, precisamos reavivar em nós princípios muito poderosos da palavra de Deus. E hoje, em especial, vamos ver 2. O que é uma igreja avivada? É uma igreja viva, é uma igreja que voltou à vida. E para mim, Deus falou muito claro. Avivamento é ressurreição. Avivamento é ressurreição. A partir da própria morte de Jesus e da sua ressurreição, nós podemos entender o que é avivamento, porque a morte não conteve o Senhor na sepultura, como estava escrito: ele amou os homens, serviu os homens, morreu pelos homens, foi sepultado, mas a morte não o deteve, e ao terceiro dia ele ressuscitou. O avivamento começa na sepultura vazia. O avivamento começa na sepultura vazia. E a Bíblia nos declara que o poder de Deus que tirou Jesus da sepultura é o poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus que tirou Jesus da sepultura é o poder que pode fazer ressuscitar dentro de nós aquilo que nós deixamos morrer. A esperança, a santidade, a vida abundante, a vida plena, o primeiro amor. Morte e morte muitas vezes marca as nossas vidas. Nós andamos nós nos movemos, mas podemos ser zumbis, mortos vivos que andam porque perderam o fluir da vida e do Espírito Santo dentro de si. O Espírito vem sobre nós, mas o Espírito está em nós. Jesus disse, lá em capítulo 14, 15 de João, Ele está convosco, mas estará em vós, dentro de vocês. Então a gente pede: Senhor, derrama o Espírito, como se Ele estivesse fora. Não há problemas nisso, mas nós falamos: Senhor, retoma dentro de mim o teu espaço, porque nós podemos sim entristecer o Espírito Santo. Nós podemos fazer com que o Espírito Santo se aquiete dentro de nós, com uma vida de pecados, uma vida leviana, uma vida aparentemente cristã, mas sem a verdade de Deus em nós. A igreja de Efésios, ela ouviu do Senhor: eu te elogio porque você trabalha arduamente, você é perseverante, você não tolerou os homens maus, você desmascarou os impostores que se passavam por apóstolos, você permaneceu, você suportou os sofrimentos por causa do meu nome, você tem uma ficha de serviço maravilhosa. Mas eis que eu tenho contra você o seu pecado: você esqueceu o primeiro amor. Volta-te, arrepende-te e volta às primeiras obras. Meus irmãos, essa é a minha oração a respeito de mim mesmo. Os tempos difíceis que vivemos, a incredulidade nas pessoas, os sistemas falaciosos da religião podem apagar o ardor que temos para com Deus, mas vamos eliminar o que é falso e vamos nos voltar para o que é verdadeiro. E o verdadeiro é Jesus. Uma nota falsa, o dólar falso não invalida o verdadeiro. Há moveres falsos, mecânicos, projetados por homens, mas ele não aniquila a verdade de que há um mover que vem do céu sobre a sua igreja, por absoluta misericórdia de Deus. E eu quero tocar o Senhor com as minhas orações, pedindo: aviva-me, Senhor. Irmãos, nós precisamos de um poderoso avivamento. Em 1727, nós ouvimos da história dos irmãos moravianos. Não dá tempo de eu contar, mas aqueles irmãos eram egressos de diversas partes da Europa, e a Morávia é a atual a República Tcheca, e eles estavam ali como refugiados, milhares deles.
E eles começaram a se encontrar, porque vários deles criam no Senhor. Então eles compuseram um grupo de oração, uma igreja. E eles foram acolhidos por um conde, o conde de Zinzendorf. E ele mantinha ali então a igreja. E a vida dele foi profundamente impactado pelo zelo, pelo ardor daquela igreja. Mas não foi sempre assim. Aquela igreja vivia em constantes brigas entre os membros. Eles brigavam, eles não se entendiam, sabe por quê? Porque vindo de diversos lugares, com culturas diferentes, com maneiras diferentes de cultuarem a Deus, eles entravam em choque. Se você colocasse um representante de cada denominação no Brasil hoje para orarem juntos, você ia ver que possivelmente, se não fosse a misericórdia de Deus, haveria confusão. A começar da minha oração, eu ia fazer, opa, isso aí eu não acredito. Então, irmãos, naquela igreja acontecia isso, e eles brigavam entre si. Mas num dia, depois da ceia do Senhor, e a ceia é o momento da refeição pascal, quando o povo de Deus, os discípulos se assentam com Jesus, veio sobre eles o temor de Deus, e eles foram quebrados, e eles choravam, quebrantados de coração, e pediam perdão uns para os outros. Veio um peso de Deus sobre eles, e o arrependimento arrebentou dentro deles, e aquilo começou um avivamento. Eles foram tocados pelo Senhor, reavivados pelo Senhor, ressurgiram em Jesus Cristo, e eles tiveram consciência, nós não podemos deixar isso passar. E muitos deles eram bem jovens, em torno de 30 anos, idade média. E eles, o conde Zinzendorf tinha só 27 anos. E então eles começaram a orar. E eles leram lá em Levíticos 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então 24 homens e 24 mulheres, com essa idade média, dividiram o relógio do dia, 24 horas, em períodos de 1 hora, e estabeleceram uma torre de oração. Nós estamos também constituindo novamente a nossa torre de oração, e você pode, através do aplicativo da igreja, escolher o horário para você orar, nos pequenos grupos, no ministério, nos ministérios, todos nós teremos tempos e duplas de oração. Escolha alguém para orar com você, ore com alguém, homem com homem, mulher com mulher, é melhor, mas vamos fazer esse movimento de oração. Aqueles moravianos, então foram tomados pelo poder de Deus, e aquele movimento de oração começou, sabe quanto tempo durou? Ininterruptamente, mais de 100 anos. Diga glória a Deus. Mais de 100 anos, onde há persistência para alguém orar dia e noite, 24 horas por dia, por uma semana, por um mês, por um ano, 10 anos, mais de 100 anos. Diga-me, eles foram avivados, sim ou não? Sim. A ressurreição de Jesus se operou neles. Resultado, eles ficaram esfogueados, incandescentes pelos perdidos, e começaram a sair para as nações. Eles mandaram, sendo uma comunidade pequena, mais de 300 missionários para o mundo todo. Gente sem preparo teológico, gente simples da igreja, gente muito simples. Alguns eram sapateiros, outros ferreiros, mas eles, cheios do poder do Espírito Santo, foram levados pelo Espírito Santo para cumprirem a missão e amarem a obra missionária. Eles foram a tantos lugares, vários continentes. Um exemplo que marcou bastante é de 2 jovens, 20 anos de idade. 20 anos de idade. Eles se sentiram tão compungidos pelo Espírito Santo, amando os perdidos, que eles ouviram de uma ilha nas Índias, que tinha lá cerca de 2.000, 3.000 escravos. A ilha era de propriedade de um senhor ateu, e ele era inglês. E aquele homem, então, tinha o domínio total sobre aquela ilha.
E aqueles 2 jovens pensaram: meu Deus, aqueles escravos morrerão sem ouvir da palavra de Deus. E eles pediram: o senhor pode nos deixar falar da palavra de Deus? E a resposta, claro, foi: não. Eu não permito que se pregue essas coisas, eu não creio. Mas eles, compungidos pelo Espírito Santo, não se deram por satisfeitos. E eles disseram: aí só tem escravos, e se nós formos os seus escravos, podemos entrar? E ele disse: podem sim, mas nem a passagem eu pago. E aqueles 2 jovens tomaram a decisão, 20 anos de idade, de partirem para aquela ilha. E a despedida deles foi no porto, dando tchau aos seus parentes, aos seus irmãos, porque eles pagaram a sua entrada com a sua própria, o preço da escravatura, se tornaram escravos e compraram a passagem com o preço pela escravidão deles. Foram para nunca mais voltar, nunca mais voltar, nunca mais ver pai ou mãe, ter esperança de família. E quando eles estavam, eles acenaram, e o que estava no coração deles: graças a Deus, porque isso promove glórias ao Cordeiro de Deus, que comprou gente de todo lugar. A nossa vida é apenas, vidas estão sendo derramadas para o louvor, para a glória do Cordeiro de Deus. Aleluias. Irmãos, na minha juventude eu passei também por um despertamento espiritual. Eu participava numa igreja, era membro de uma igreja, cresci nessa igreja, mas eu não tinha uma experiência de salvação. E assim como eu, vários de nós jovens não tínhamos experiência de salvação. Conhecíamos bastante sobre igreja, éramos até líderes na igreja. E uma vez fomos eleitos, pastor Edson, outros e eu, para liderarmos o movimento de juventude da nossa região, ABC Paulista. E nós não sabíamos o que fazer, e como queremos fazer algo diferente, muito melhor, fomos pedir o conselho a um pastor, Raimundo Paiva Farias. Pastor, o senhor pode nos dar algumas dicas? Olha só, o senhor pode nos dar assim, caminhos para a gente fazer uma coisa boa, envolvente com os jovens? E ele nos ouviu com aquela paciência e disse: o que vocês precisam é conhecer o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus! Eu estou aqui porque eu conheci o poder do Espírito Santo. Fui eleito no céu, fui entregue lá em Alto Caparó, na roça, mas o Senhor me alcançou no decorrer da minha história. E quando nós pedimos, ajuda-nos, nos dá aí algumas dicas para animar, ele disse: vocês precisam avivar a vida de vocês, conhecendo o poder, a pessoa do Espírito Santo. Conversamos com ele numa semana, naquela mesma semana, nós começamos uma vigília de oração. Eu me lembro, estávamos num porão, estávamos lá em 4 ou 5 pessoas no máximo, 2 filhos do pastor Raimundo Paiva Farias, o Samuel, Edson e eu, talvez mais alguém que eu não recordo, mas esses com certeza. E ali as primeiras lágrimas grossas e pesadas eu vi. Arrependimento, busca de Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não era convertido e buscava avivamento. O resumo é que naquele ano eu aceitei Jesus como meu Salvador. Minha vida foi transformada, os meus relacionamentos foram transformados, e eu passei culto após culto chorando: onde vocês estão? Dizendo: Senhor, eu quero te servir, mas eu não me sinto digno. E Senhor, me leva no momento do apelo para o pastorado, para missões, para onde o Senhor quiser. E eu nunca me levantei dali. E eu dizia: Senhor, eu não tenho coragem, porque minha vida não é suficiente. Eu não creio que o Senhor possa me usar. Não creio. Mas as nossas crenças com relação a Deus são absolutamente falhas. Nós nos sentimos lixo, esgoto, mas Deus nos vê como seus filhos amados, príncipes e princesas, que devem ser santificados, devem ser ungidos e usados para o poder da sua glória. Nenhum pecado pode segurar você na sua cadeira ou no seu pecado.
Nenhum pecado é maior que a graça e o favor imerecido de Deus, as suas ternas misericórdias que não têm fim. Aquela vigília não cabia mais naquele subsolo, naquele porão. E aí nós pedimos para o pastor Juvencio Liberino nos permitir fazer vigílias do culto. E começaram a fluir pessoas e pessoas e pessoas. Aquele lugar que era para 500 pessoas, daí algum tempo estava lotado. Caravanas vinham de vários lugares, da Baixada Santista, vinham de São Paulo, alguns vinham em comboios de carros, outros até ônibus, porque todos queriam saber o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era a absoluta ressurreição de Deus na nossa vida. Nós precisamos de um poderoso avivamento. Os avivamentos vão, irmãos, mas a busca é a nossa necessidade maior. Se eu esfriei, preciso reviver, preciso esquentar. Por isso que cantamos, acende a chama, Senhor. Nós precisamos de avivamento, mais do que animamento. As nossas estratégias, às vezes, propõem entretenimento e animamento. Mas o avivamento é o que nós precisamos, e o avivamento é a ressurreição de Cristo em nós e o seu reino comandando a nossa vida. Sobre o avivamento, alguns homens muito importantes falaram. Jonathan Edwards: o avivamento é algo que acontece, não é algo que se promove. O homem não é o agente, ele é o objeto dessa obra do Espírito. Deus é absolutamente soberano em cada dádiva que concede. Isto é tão verdadeiro acerca do avivamento como é de qualquer grande obra redentora. É a obra do Espírito Santo, não resta a menor dúvida. J. Packer disse: o avivamento é inteiramente obra da graça, pois sobrevém a igreja e cristãos que merecem apenas o julgamento, e Deus faz acontecer de maneira a mostrar que a sua graça foi decisiva nele. Os homens podem organizar convenções, campanhas, buscar bênçãos de Deus sobre elas, mas o único organizador do avivamento é Deus. O Espírito Santo organiza, Senhor, sobre nós o avivamento. Repetidas vezes o avivamento tem vindo de maneira súbita, irrompendo frequentemente em lugares obscuros, através do ministério de homens também obscuros. Se há um homem obscuro, se há um homem pecador, aí está o ambiente necessário, se houver arrependimento, para que haja o avivamento. Na verdade, o avivamento, vem em resposta à oração. E onde ninguém orou, é provável que também ninguém seja avivado. Entretanto, a maneira pela qual a oração é respondida será de forma a enfatizar a soberania de Deus como a única fonte de avivamento, mostrando que todo louvor, toda glória precisam ser dados somente a Ele. Diga glória a Deus. O Billy Graham disse o seguinte: avivamento é descer, não é descer a rua com um grande tambor, fazendo barulho, mas é subir o Calvário, onde Cristo está, com um grande choro, com arrependimento. Russell Shedd, conhecido de nós brasileiros, missionário aqui, morreu há 3 anos atrás. Meu professor disse: o avivamento tem suas raízes no arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. Igreja, ouça o que o Espírito te diz. Sem arrependimento não há avivamento. O arrependimento consiste em a gente enxergar a vontade de Deus acima dos nossos caprichos, abrirmos mão da nossa vontade, nos curvarmos ante a soberania do nosso Pai. Assim cremos que o avivamento é um ato soberano de Deus, mas sempre onde há alguém clamando por Ele, é aí que Ele acontece. Você está clamando por um avivamento? Não precisa levantar a mão. Você está clamando por um avivamento?
Você pode clamar pelo sustento financeiro, é muito justo. Você pode clamar pela saúde em toda a sua família, isso é muito justo. Você pode clamar e pedir muitas coisas. A Bíblia nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Devemos ir a Ele. E nós temos lançado a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Tudo isso é importante, entretanto, ainda assim é terreno. O que nós pedimos não nos acompanhará no céu. Por que pedimos uma coisa com data de validade? Porque nos esforçarmos por aquilo que perece, e não por aquilo que nos projeta para o céu e para a vida eterna. Arrependimento, mudança de atitude. Nós precisamos de um avivamento, assim como os discípulos de Jesus também precisaram de avivamento, sabia? Olha só, Deus me levou essa semana à consciência de que avivamento é ressurreição. Na ressurreição de Cristo tudo muda. Lucas 24 nós não vamos ler, mas devido ao tempo. Mas em Lucas capítulo 24, nós vemos primeiro a história da ressurreição. O cumprimento da promessa, tintim por tintim. Tudo que Jesus disse a respeito da sua ressurreição. Tudo o que a Bíblia disse, as Escrituras disseram, se cumpriram na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Ele se revelou primeiramente a uma mulher e disse: vai e conta para os teus irmãos, que assim como eu prometi, eu ressuscitei. Eu quero me encontrar com eles na Galileia. E daí em diante nós vamos ver ressurreição. Querem ver? Os discípulos estavam apavorados. Jesus havia profetizado: olha, no dia do pega, no dia em que eu for preso para ser morto, vocês me abandonarão. Pedro disse: de jeito nenhum. E levou uma bronca e uma palavra especial. Mas todos fugiram quando Jesus foi preso. E eles estavam agora trancados de medo. Por quê? Porque Jesus havia dito: eles prenderão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E eles se dispersaram. E estavam com medo. Alguns estavam voltando para casa. Havia uma cidade, uma pequena aldeia chamada Emaús. 2 daqueles discípulos estavam voltando. O pastor William pregou recentemente sobre isso. E eles estavam tristes. E Jesus então ressuscitado vai avivar o coração deles. Então Jesus se coloca no meio deles e fala: mas vocês estão conversando sobre o quê? E eles perguntaram: mas só você é estrangeiro, está por aqui, não sabe de nada dos acontecimentos? Que Jesus, homem poderoso, profeta de Deus, morreu. E na verdade, até alguns dizem que ressuscitou, mas na verdade nós não temos certeza de nada. Algumas mulheres até disseram que estiveram e ouviram, mas na verdade, o nosso sonho morreu. Nós esperávamos que fosse Ele, o restaurador de Israel. Olha só, o sonho morreu. Para eles tudo tinha acabado. Avivamento é a vida voltar onde há morte. A morte estava na vida daqueles 2 discípulos. E então Jesus disse: como vocês são lerdos, tardinhos em entender o que as Escrituras dizem a respeito de mim. E começou a explicar-lhes as Escrituras. E o coração deles pegou fogo. E eles só perceberam isso e disseram depois, porque quando eles estavam chegando em casa, Jesus fez como quem ia continuar a viagem. E eles disseram: fica conosco, já é tarde, pode ser perigoso, fica aqui. E ele aceitou, entrou na casa deles, e no partir do pão ele abençoou. No partir do pão eles o reconheceram. E aí imediatamente ele sumiu. É Jesus avivando a fé de 2 discípulos mortos. Esperança morreu, chamado morreu, tudo morreu. O vínculo deles com o Senhor, com o reino, havia morrido ali. E aí eles disseram: é isso, é Ele, é Ele. Você percebeu como
o nosso coração ardia, pegava fogo enquanto ele expunha para nós as Escrituras. Está aí um valor fundamental do avivamento: as Escrituras, as Escrituras, diga as Escrituras, diga as Escrituras, as Escrituras. Igreja, ouve a voz de Deus nas Escrituras, se debruça nas Escrituras, não como um amuleto abrindo a Bíblia no Salmo 91, deixando aberta na sala, que não terá mais valor do que uma ferradura. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus, para que dela vivamos, para que ela mostre, revele o nosso pecado e nós nos curvemos ao Senhor. É ela quem faz o nosso coração arder, e o avivamento começa muitas vezes na leitura da palavra. Quando a palavra mexe comigo, quando a palavra me denuncia, quando os meus pecados, por mais íntimos, escondidos de mim mesmo, são agora espalhados para todo mundo. Precisamos desse avivamento. Então, em Lucas capítulo 24, nós vamos ler versículos então, à frente de 36 a 49. Depois de aparecer aos dois, eles, depois de verem Jesus, voltam. Já era tarde, mas não fizeram isso. Fizeram conta disso e voltaram para Jerusalém para anunciar: olha, é verdade o que as mulheres disseram, Jesus ressuscitou, ele apareceu para a gente. E aí, naquela tarde de domingo, os discípulos estavam reunidos num lugar, portas fechadas, amedrontados, acovardados. Aqueles que disseram que morreriam pelo Senhor estavam agora acovardados. E Jesus aparece, e aí há um processo de avivamento, de reavivamento. A vida deles é restaurada. Primeiro, Jesus restaurou a paz dos seus discípulos amedrontados. Ele apareceu, passou pela parede, não pela porta, de forma glorificada, e disse: Shalom seja com vocês. A Shalom é a paz completa de Deus, que envolve todos os aspectos da vida de Deus e da nossa vida. É a paz perfeita, paz completa, paz que não exclui nada. A paz seja vocês. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu perdoo vocês, porque vocês fugiram, vocês me negaram, estão aqui trancafiados com medo, mas eu avivo a paz dentro do coração de vocês. Diga glória a Deus. E se você precisa desse avivamento de paz, recebe da parte de Deus e não do pastor Gilson. Recebe a Shalom de Deus, recebe a paz do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o autor, eu sou o consumador da fé, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus é tudo que nós precisamos, Ele é a nossa paz. Recebe a paz do Senhor Jesus. Ele restaurou também a certeza no coração deles. Como os discípulos de Emaús desistiram dos sonhos, dos planos. E Ele falou assim: vocês estão assustados, amedrontados? Vejam, sou eu mesmo. Porque eles estavam assustados, felizes, mas assustados, perturbados, pensando: será que é um espírito? Passou sem abrir a porta, será que é um espírito? É uma visão? E Jesus disse: não, sou eu mesmo. Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés. E pela primeira vez, alguém viu as feridas, as chagas, nas mãos e nos pés do Salvador. Sou eu mesmo, olha os sinais da minha entrega amorosa por vocês. Vocês não merecem, mas eu, de graça, dei a minha vida por vocês, para vocês. Então, creiam, sejam reavivados, avivados na fé, na firmeza, na certeza de que eu estou no controle, e tudo que eu falei é verdade, sou eu mesmo. Terceiro, Jesus restaurou a fé nas Escrituras, porque disse, como havia dito para os dois, disse a eles também: gente, vocês não estão percebendo. E começou a falar para eles das Escrituras. As Escrituras e o avivamento tem tudo a ver, gente. As Escrituras e o avivamento tem tudo a ver. E ele começou a falar sobre o que estava escrito lá na lei de Moisés sobre Jesus, onde estava lá nos profetas aquilo que dizia respeito a Jesus, e nos salmos o que dizia respeito a ele, que ele haveria de morrer, que ele sofreria pelos pecadores e que ele ressuscitaria no terceiro dia.
Então esse encontro restaurador, esse encontro de ressurreição, da paz, da certeza e da fé nas Escrituras, aconteceu com ele. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome seria pregado arrependimento e perdão de pecados a todas as nações, a começar em Jerusalém. Escrituras. Jesus promoveu ressurreição na fé daqueles discípulos quanto à Escritura. Depois Jesus restaurou também o chamado, a vocação, a missão deles. Vós sois testemunhas dessas coisas. A palavra testemunha, sabe o que é? A raiz da palavra testemunha é mártir. Martírios, de onde surge para nós a palavra mártir, de martírio, daquele que dá a sua vida por uma causa. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas. Isso pode ser martírio. Martírio da nossa carreira, martírio da nossa vontade. Jesus então disse: vós sois testemunhas dessas coisas, e eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Em João, ouvimos, João 20, 21, soprou sobre eles o Espírito Santo. Em Lucas ouvimos, ele abriu-lhes o entendimento para crerem nas Escrituras. Sabe o que eu creio? Nas duas coisas. Eu creio nas duas coisas juntas. O poder de Deus soprado sobre eles ali, e a capacidade dada por Jesus de conhecer as Escrituras, foi fundamental para eles entenderem que eles têm uma missão. Mas aí Jesus disse: mas não é para agora. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Diga, até que. Diga mais forte, até que. Até que. Eles seriam testemunhas até que fossem revestidos do poder do Espírito Santo. É impossível ser testemunha sem o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, nós vemos isso. Atos 1:35, Jesus ressurreto passou 40 dias com os discípulos, falando acerca do reino dos céus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, falando daquela reunião, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. E ele disse: não muitos dias depois, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Sem o Espírito Santo não há testemunho eficaz, porque é Ele quem nos convence do pecado, do juízo, da morte. O Espírito Santo é quem nos dá poder para testemunhar, coragem, intrepidez. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo é diferente. É diferente, porque ele fala pelo Espírito de Deus, e Deus sopra no seu ouvido muitas vezes o que eles devem falar. Essa é a parte de Deus no avivamento, é promover ressurreição, na paz, na certeza, na fé nas Escrituras, e na certeza do chamado, da visão, uma retomada. Agora, como que também o avivamento acontece em nós? Como nós devemos agir? A parte do homem no avivamento é fazer o quê? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes, o nome de todos deles, os 11 estão aí, inclusive Judas, o filho de Tiago, não o outro que tinha se matado. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vocês se lembram que os irmãos de Jesus não criam nele, mas depois da ressurreição, nenhuma dúvida mais pairava de que Jesus era o Senhor da vida. A sua morte poderosa, com cataclisma, escuridão, com o véu do templo se rasgando, com mortos ressuscitando naquele mesmo dia, provou para os irmãos de Jesus quem de fato ele era. E aí eles estavam ali fazendo o quê? Orando. A oração é parte, junto com a palavra de Deus, que não pode ser desprezada para que haja um avivamento.
na igreja, na cidade, na denominação, na nossa nação. Mas ouça, não podemos esperar apenas avivamento para esses lugares. Precisamos crer e buscar um avivamento pessoal. O resultado desse avivamento, a iniciativa divina mais a obediência dos discípulos. Atos capítulo 2, vocês conhecem. De repente, tem duas palavras muito importantes aí. Fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos do poder. E o de repente de Deus. Por 10 dias, eles ficaram reunidos em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. Eles creram agora. Eles estavam avivados para esperarem e para buscarem. E irmãos, buscar o Espírito Santo é algo maravilhoso. Há um versículo na Bíblia muito conhecido: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E nós usamos isso para fazer os nossos pedidos. Mas há um evangelista que diz, e isso ele dizia a respeito do Espírito Santo que havia de vir sobre eles. Se você quer pedir, se você quer buscar, e se você quer bater e ter resposta positiva, peça o melhor dos pedidos, a melhor das orações. Peça revestimento do Espírito Santo. Essa é a certeza que você recebe. Essa é a certeza que você recebe. É para isso que serve pedir, buscar e bater, para ir à presença do Espírito Santo, que será derramado cada vez mais sobre nós. Em Atos 2, de repente, quando eles estavam orando, assentados, cerca de 120 deles, um som, como um vento, não era vento, veio sobre eles e encheu a casa. Um som, como vento, não era vento. E chamas, como que de fogo, não era fogo, pousou sobre a cabeça de cada um deles. Diga glória a Deus. Imagina que coisa, irmãos. Nós aqui assentados e você olhar para o lado e falar, irmão, você está pegando fogo. Irmão, tem uma chama acesa na sua cabeça. Irmãos, eu desejo esse dia, quando os crentes reunidos em pequenos grupos, no discipulado, ou no templo, ou em qualquer lugar, a gente possa ver sobre eles uma evidência clara de que o Espírito Santo está aquecendo e mantendo a chama acesa sobre a vida deles. Terceiro, todos eles que buscavam, todos sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, falavam das maravilhas de Deus, e aquilo chamou a atenção de uma grande multidão. A multidão os criticou, dizendo, esses caras estão de fogo. Mas outros estavam espantados. Como assim? Eles não são varões galileus? Eles não são galileus? Como é que cada um de nós, e ali tinha cerca de 15 nações, os ouvimos falar cada um na sua própria língua? Se fosse nos nossos dias, alguém está falando, tem um americano, tem um libanês, tem um sul-africano, vários idiomas, um só falando e todos eles ouvindo, cada um na sua própria língua. Mistério de Deus, falavam em línguas e falavam das grandezas de Deus. O que acontece? Acontece que as pessoas se escandalizam, mas afluem, há uma multidão. E alguns dizem, eles estão de fogo, isso é pileque, esses caras são doidos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e diz, não é o que vocês pensam, que eles estão embriagados sendo 9 horas da manhã, não é isso. Com eles está acontecendo, conosco está acontecendo aquilo que profetizou o profeta Joel. Veio sobre nós o Espírito Santo e tudo se fez novo agora. E essa promessa é para todos que creem, para vocês e para os filhos de vocês. E pregou firmemente a Cristo ressuscitado. Uma pregação tão poderosa que as pessoas começaram a interpelá-lo, a avançar e dizer, mas peraí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer diante dessa manifestação poderosa? Porque pecamos e crucificamos o Salvador. E ele disse, cada um de vocês se arrependa do seu pecado e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados e para que recebais a vida eterna. Irmãos, tudo isso é resultado de um avivamento, a parte de Deus e a parte dos homens, na obediência e na busca perseverante. Irmãos, é só olhar o livro de Atos daí em diante o que acontece. Logo depois, no capítulo 3, Pedro e João estão indo para a oração. Para onde estão indo? Para a oração. E um mendigo pede esmola.
E eles chegam e dizem: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. O poder de Deus foi derramado sobre eles. As multidões afluíram, o sinédrio os perseguiu, foram presos, mas nada puderam fazer, porque eles disseram: nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos, aquilo que ouvimos. Nós não podemos deixar de anunciar Jesus, que vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo. É a pregação compungida, cheia do Espírito Santo. E eles não tinham o que fazer, soltaram aqueles homens. E no capítulo 4 de Efésios, de Atos, depois você pode ler, uma oração poderosa, confirmando tudo aquilo que havia acontecido. Meus irmãos, isso é tão lindo, mas isso parece tão distante. A gente ouve essas palavras com uma grande dose de incredulidade. E o Espírito Santo foi muito cuidadoso comigo essa semana, dizendo: se nós esperarmos um avivamento para a igreja toda, a maior parte de nós não vai crer, não haverá avivamento. Mas nós não podemos viver do avivamento dos outros. Quero chamar a sua situação para um avivamento que é possível, é necessário e deve acontecer. O seu e o meu avivamento pessoal. Ninguém deve esperar a igreja ser avivada para passar pela ressurreição da sua vida espiritual. O avivamento é para mim, a ressurreição é para mim, e a responsabilidade é minha, porque Deus já fez tudo o que Ele tinha de fazer para eu ser ressurreto, verdadeiramente livre e avivado na obra de Deus. Olha na tela, 10 resoluções, aprendi com 2 homens de Deus, juntei e adaptei, Jim Elif e A.W. Tozer. Olha só, pode fotografar isso aqui na tela. Resoluções para um despertamento espiritual. Primeiro, presta atenção e repita comigo para gravar: busque a comunhão com Deus na oração e na palavra. Repete. 2, trate seriamente o pecado. Arrependa-se e abandone todo pecado conhecido. Repete comigo. Vamos ficar em pé para ler. Terceiro, abandone todos os hábitos e atividades questionáveis. Não descuide. Leia. 4, corrija os erros que existem entre você e os outros irmãos. 5, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca se defenda. 6, confie em Deus para usar você como uma testemunha poderosa. Não aceite qualquer glória, só Deus merece toda a glória. Não seja dona de coisa alguma. Tudo é de Deus. Nunca permita orgulho espiritual em seu coração. E por fim, não desista. Diga. Se enfraquecer, faz o quê? Irmãos amados, irmãs muito amados, aqui está conselhos práticos que você deve anotar e que você deve fazer projeto, um plano de ação para desenvolver uma vida ressurreta na presença de Deus, na igreja e do mundo. O avivamento da igreja é necessário, mas o seu é indispensável. Ou você vive ou você morre. Ou você vive ou você morre. Irmãos, a nossa vida tem sido tão comprometida que ao invés de exalar o perfume, o aroma de Jesus Cristo, infelizmente tem exalado o fedor de esgoto aberto e de fossa estourada. Ao invés do perfume de Cristo, o fedor de um esgoto a céu aberto e de uma fossa estourada, meus irmãos.
Eu não quero isso para você, eu não quero isso para mim. Por isso esses conselhos para um avivamento pessoal independem do avivamento para a igreja toda. Mas se todos nós buscarmos esse avivamento pessoal, a igreja vai sentir, e a igreja será incendiada por esse mesmo poder de Deus, que transformou a sua vida, a vida da sua família, a vida que você leva no seu trabalho ou no seu lazer. Irmãos, precisamos de um avivamento. Passou da hora de eu desenvolver diante de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo, um projeto de avivamento pessoal. Os 10 passos estão aí, não é coisa de outro mundo, é muito claro. O nosso pecado está revelado, está escrito, está projetado, e depende de fazermos a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. O Espírito já foi derramado, Ele já está dentro de nós, Ele já está sobre nós, Ele já está à nossa frente, Ele nos cerca de todo lado. Precisamos deste avivamento.